Oiê! Já estava com saudade de vocês por aqui. Hoje, essa semana, a gente mudou o nosso calendário. Eu vou bater um papo com a doutora Cristiane Pertuzzi, que vocês já estão acompanhando o nosso encontro de 15 em 15 dias. E hoje a história é um pouquinho diferente. A doutora já chegou, já vou falar com ela. A gente quer falar um pouquinho sobre as emoções, sobre amor em meio a esta pandemia. Como estão os nossos relacionamentos, né? Já vou chamar a doutora aqui, já vamos colocar a Cris. Gente, vai chegando para cá. Vamos bater papo. Tava com saudade de vocês esses dias. Ó, não fizemos nenhuma live aqui, tá morrendo de saudade. Oi, Cris! Olha como ela tá gata, doutora gata hoje. Obrigada, obrigada. Olha como ela tá linda. Tá linda, Cris. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada. E aí, nesse dia frio, nessa noite fria, né? Eu falei, vamos, bora bater papo. Pois é, isso mesmo, mas é gostoso, né? Eu acho que esse é o momento da gente se reinventar e aproveitar de diferentes formas esse nosso novos tempos, né? Novos tempos, exatamente. Cris, eu estava falando, né, um pouquinho aqui de você, que você é uma pessoa que, assim, tem uma carreira, né, super craque em desenvolvimento pessoal, profissional, todas as suas terapias, psicólogo, psicoterapeuta, coach, tem todo esse currículo super bacana. E eu falei assim, gente, eu queria bater um papo hoje com a Cris, porque a gente já falou sobre filhos, que, aliás, no último encontro, nossa, a conexão não estava muito boa, mas hoje está ótima. E eu fiquei pensando aquilo, nossa, me trouxe tanta coisa assim, né, na cabeça, porque imagino, não tá fácil, né? Não tá esse reaprender, esse se organizar de novo, e se reinventar, né? Se é que essa palavra tá certa, eu nem sei se é isso que a gente tem que buscar na vida. Eu estava procurando aqui um artigo, mas espera aí que daqui a pouco ele já vai aparecer. E aí eu falei assim, hoje eu queria bater um papo com você, Cris, a gente tinha falado nessa semana sobre relacionamento, né? Você como uma médica super craque nisso, né? O que a gente faz, Cris, para manter em alta o nosso relacionamento feliz? Porque eu fico imaginando uma pessoa que está passando por todos nós, passando por todo esse momento de conflito, de dificuldades, de insegurança, de incertezas, né? Eu acho que assim, as incertezas devem ser, para mim, são os piores. Não que eu seja uma pessoa que goste de tudo assim, como fala, Certo. certo ou preparado, né? Que tem que acontecer tudo já pré-combinado. Mas você não ter o controle daquilo, para mim, é uma coisa que me assusta um pouco mais. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque toda vez que você fala aqui com a gente sempre sai, né, com muitas boas ondas, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Como que esses casais, dicas para esses casais que estão aí, ó, o que a gente pode fazer para se equilibrar, para se gostar, para se doar um pouquinho mais dentro desse nosso dia a dia? Bom, primeiro prazer de novo, né, Márcia? A gente está aqui conversando. Eu acho que sim, acho que esse momento é especial a gente poder falar um pouco sobre a vida a dois ou sobre os nossos afetos, vamos dizer assim, né? Exatamente. A gente fala o seguinte, né? E até para falar assim, ó, eu sou médica da alma, né? Que eu sou Médica psicóloga. da alma, exata que agora eu tenho que adotar essa frase, médica da alma. É verdade. Mas assim, a gente da psicologia, a gente costuma falar muito para os casais o seguinte, que todo relacionamento, ele vai crescer e ele vai amadurecer a partir das crises, dos conflitos que a gente vive no dia a dia e que a gente vive a cada fase desse relacionamento. E a base de um casal é o vínculo afetivo. O vínculo afetivo, todo ser humano começa a se vincular já a partir da nossa existência, ou seja, quando a gente está no ventre da nossa mãe, né? Sim. Então é aí que a gente aprende a se vincular e a se relacionar. Então a qualidade e o jeito de se vincular e se relacionar diz muito, de novo, da nossa história.
a forma como eu me vinculo na vida adulta, se é legal, não é legal, se eu lido bem ou lido mal com as crises, isso tem a ver, de novo, com a nossa história. Sim. Então, isso é uma coisa importante de a gente perceber. Uma coisa muito comum nos casais diante das crises, e eu sei também que tu tá ligada também a muita gente que trabalha com eventos, né? Então, os casais Exatamente. lidar com as frustrações, com a surpresa de ter que parar com aquela programação, com aquilo que estava no seu radar, na Exatamente. às vezes, de um sonho. Então, o que eu sugiro sempre para os casais é pensar o seguinte: não ter medo das crises e dos obstáculos que surgir diante no relacionamento ou no vínculo afetivo. Relacionamento, para amadurecer, ele precisa de desafios, ele precisa de obstáculos. É, porque ninguém tem tudo certinho, né, Cris? A vida não é tudo cor-de-rosa. Só na nossa cabeça. Só na nossa cabeça. É, A só na nossa nossa. Esse é o pior é, fantasma. Esse é o pior problema, a nossa cabeça. A nossa cabeça ansiosa, ela quer controlar e ela quer ter a sensação de que tudo vai ser programado e premeditado. No início da quarentena, a maioria, eu faço bastante trabalho de reprocessamento, e uma das coisas que eu perguntava para as pessoas era assim: o que mais está te incomodando quando tu pensa? E o sim, o que está me Deu incomodando uma travadinha, Cris. é o fato. Vamos ver a Deu uma internet travada. hoje, hein? Não, se a nossa live não der uma travada, não, não é a nossa live, Cris, mas agora melhorou. Pode falar. Pode falar. Agora ficou bom. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, agora sim. Ixi, agora travou de novo. Você está no 4G, Cris? Ai, agora. Ixi. Eu fiz uma live ontem também e a Ah, internet nesse horário estava impossível. que loucura, gente. Olha, estava perfeita até agora. Ah, agora melhorou. Tu tá me Melhorou. ouvindo normal? Sim, agora melhorou. Eu tô te vendo cortado. Melhorou Bom, agora. Pode falar, Cris. Até abrir a janela para a internet entrar voando aqui dentro. Cris, está me ouvindo? agora fiquei em dúvida. Então, vamos ver se o pessoal aqui responde pra gente, se estão nos ouvindo Estão normalmente. vendo a gente direitinho? Queria mandar um Pessoal, beijo para digam aí Claudete. como é que Claudete. está ouvindo. Kátia Gonzalez, a Claudete Daúde, que está aí. Que saudade, meninas. Tanta gente legal que está chegando ao papo de hoje. A gente vai falar sobre relacionamentos. Eu chamei a doutora Cris, inclusive para a gente falar desse. Olha, está ouvindo. Estamos ouvindo, Cris. Estamos ouvindo. Eu estou repassando aqui, Marta Sá, querida, Claudete Daúde, todo mundo está ouvindo a gente. O papo hoje, inclusive, que eu queria falar para quem está chegando agora, imaginem essas pessoas que estão com seus casamentos marcados, que tiveram o sonho, né? O grande sonho. Agora Então a pessoa estava lá com seu casamento marcado, lindo, maravilhoso, a realização. E aí o grande dia teve que ser transferido, cancelaram o grande dia. Como que a gente faz para lidar com essa frustração? Cris, pode falar. Aproveita que a internet está boa agora. Vamos ver. Vamos ver se agora está me ouvindo. Eu te ouvi muito cortado, mas tudo bem, vamos em frente. Então, a questão de lidar com a frustração, como eu estava comentando, é importante para o casal que eles possam, nesse momento, se reinventar. Eu acho que se reinventar é uma palavra interessante. É usar da criatividade. Eu estava vendo algumas matérias aí na mídia sobre invenções de novos tipos de casamento, né? Então, assim, eu acho que é um momento onde o celebrar e o ritual ele possa acontecer dentro de uma nova logística, de um novo cenário, de uma criatividade, de algo que faça sentido para esse casal. Porque a gente tem que pensar que o celebrar um casamento, por exemplo, ter um evento,
Ele é um ritual que a gente chama de passagem. Ele é um evento simbólico e emocional, psicológico para esse casal. Então, existem formas de tu celebrar. Então, por exemplo, para esse casal, se ele vai ficar muito frustrado de não fazer nada, que ele crie, então, cerimônias alternativas até que ele transfira, então, para o grande evento, para ele não deixar de realizar aquele evento que ele gostaria mais para frente. Sim. Mas ele pode fazer, como eu digo, pequenos eventos anteriores. Vamos usar da criatividade, né? Outro dia Sim, é a criatividade, né? eu comentava com uma cliente minha que ela ia fazer o lançamento de um livro de poemas do marido. É uma cliente muito querida que talvez até esteja nos ouvindo, e do marido que é, desculpa, do falecido marido dela. E ela tinha toda uma ideia de fazer presencial, etc. E eu falei, por que não faz então online, né? Dá para a gente fazer tanta coisa interessante hoje em dia online. Tudo, né? A gente pode fazer tudo online. Até quando chegar, na verdade, depois, quando passar tudo isso, tu faz novamente uma outra celebração. Quer dizer, dá para a gente celebrar mais de uma vez até. Dá para fazer várias celebrações e celebrações diferentes. Então, sim, o que é importante para esse casal é que eles possam se reinventar a cada crise, a cada obstáculo, seja o obstáculo do Covid, da quarentena, porque, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, um vínculo, um laço afetivo, que a gente pensa num laço, né? Sim. Quando a gente vai fortalecer um laço, a gente precisa criar ferramentas, ou seja, criar instrumentos para que esse laço se solidifique. O laço não se solidifica só com coisas tranquilas, com chuvinhas brandas, né? Sim, tem que... O laço se solidifica com coisas importantes, com coisas consistentes, com os desafios significativos. Sim. Então, a grande questão que eu diria para os casais é entender esses momentos de desafios, de obstáculos, como uma oportunidade para fortalecer os laços afetivos e os vínculos. E para entender e até reconhecer no outro e em si próprio a sua capacidade de superação. De superar, né? Porque um casamento, né, Cris, é superação diária. Criar um filho é superação diária, é desafio o tempo todo. E é muito gostoso a gente poder perceber a superação do desafio. Sim. Porque a superação do desafio, quando a gente olha para trás e a gente tem um laço muito apertadinho, um vínculo muito forte, é o que dá valor a isso. É, o que faz é... Tu também acho que... Você lembrar das histórias, né? Das conquistas. Quer dizer, aquilo te deu um desafio enorme para você conquistar aquilo. Aí tem uma história, né? O que é a história que você teve que passar para conquistar aquilo, que muda, obviamente, o relacionamento de você com aquela coisa, vamos dizer, com aquela história. Mas deixa eu te perguntar, tu tá com 4G ou tu tá com Wi-Fi? Eu tô com 4G. Estão me falando aqui que a minha não tá travando, a tua que tava travando. Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou tirar... Você tá no 4G? Porque eu já tirei meu Wi-Fi. Tira o teu Wi-Fi, quem sabe fica melhor só com 4G. Esse melhora. Estamos aqui. Aí, a galera tá chegando. Cris, e aí... Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. O que eu queria ver? Eu tô sabendo de... Eu tô com vários desafios da internet, vou te contar. Um deles é o sinal, Cris. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Cris? Oi, Cris. Cris, eu vou... Ó, sai e eu vou te colocar de novo. Eu vou te sair e vou te colocar de novo. Gente, é incrível. De vez em quando, lá na doutora, ia estar aqui do lado, não está tão... Cris, entra de novo, que agora que o nosso papo está ficando bom, a gente está falando sobre relacionamento, sobre amor, sobre os desafios na quarentena, e nós vamos abordar... Oi, Cris. Oi, Tati, saudade. A gente quer falar sobre vários casamentos que estão sendo adiados, né? Eles foram transferidos, eles não foram cancelados, eles foram transferidos para acontecer em um ano que vem.
E como que tá, né, para lidar com essa mudança dentro de cada um, que não é fácil, gente, enfrentar. Olha, a Cris chegou, vamos colocar ela aqui agora. Grace, tô com saudade de todo mundo hoje. Tati, saudades, hein, querida Adriana? Ó, voltamos aqui. Então, é o que eu estava falando, Cris, nossa internet é um desafio. A gente vai conseguir esse desafio, superar esse desafio. Eu Me mudei fala. o de posição, vamos ver se melhora. Ah, tá. Então, assim, ó, eu tô sabendo, Cris, que a gente não gosta de falar, né, nessa rede que se instaurou. Renato, um beijo, meu querido. Ai, tanta gente que a gente adora, tá vendo aqui, Gina, ai, que delícia. Vamos fazer uma live para alto astral. De pessoas que estão com seus casamentos marcados e eles não cancelaram, eles adiaram a sua festa, vamos dizer assim. O amor, como diz a Vera Simão, o amor está lá, ele existe, ele acontece. Então agora é a hora até às vezes de praticar mais esse amor, né? De superar todos esses desafios e o casamento vai acontecer no ano que vem. Mas eu estou sabendo de histórias, Cris, de pessoas que já estão se matando agora, antes disso, como se fazer a festa fosse o sinal de que o amor só existiria, só aconteceria se a festa. Me fala. Socorro! Então, isso tem muito a ver com essa questão que eu falei do estilo de cada um, de vínculo na forma de se relacionar de cada um. Então, a dificuldade de lidar com as frustrações, ela às vezes é do indivíduo, que faz par com esse casal, ou também é do tipo de vínculo que esse casal tem. Às vezes podem ser... tem casais que são muito imediatistas, tem casais que são muito intolerantes a frustrações, que são muito energéticos, né? E daí leia-se esse energético de várias formas aí, tá? Não vou entrar nos detalhes das análises disso. Mas pelo menos energéticos do ponto de vista geral. Então, isso é também um ponto de amadurecimento, porque a gente sabe que também para se manter um vínculo e um laço afetivo sólido, duradouro, as coisas não podem ser muito apressadas. Às vezes tem que lidar com a frustração. Eu tô casada há 23 anos, né? Eu tô com meu marido há 25. E eu falo que, assim, eu acho que é muito gostoso a gente aprender com as fases do relacionamento. Crescer, né, Cris? Crescer, né? Não é que é fácil, mas é muito gostoso tu olhar para trás e ver que a gente vence as fases. E que a gente sai mais forte, que o amor se rejuvenesce, que o amor, a gente aprende, né? Eu falo que, assim, quando a gente dá a mão dada, assim, quando tá deitado na cama, nem sempre fica abraçada, a gente fica de mão dada. É tão gostoso aquelas mãos dadas, porque ela tem um sentido tão profundo. Tão profundo, né? De resiliência, de laço mesmo. De superação, né? De superação, que venceu. Então, a dica que eu dou para os casais que estão lidando com frustrações nesse momento, pensar que isso é a primeira de muitas e que é isso que vai amadurecer o laço. É isso que vai amadurecer o vínculo. Sem dúvida, né? E aí, como trabalhar com isso? Porque é o que eu já ouvi em negócios e na vida não é diferente também. Quer dizer, se estão ali se desgastando agora, é porque já alguma coisa já estava errada, né? Então é o momento de você se enxergar agora, olhar tudo bonitinho e melhorar para esse relacionamento que você está aí. Em breve você já vai realizar, né, o teu sonho. Não achar que só porque vai ter uma festa lá, não sei para quantas pessoas, que vai ser o sinal do amor verdadeiro. Não, não. E outra coisa que eu falo muito da nossa sociedade é que o casamento, ele é o início de uma jornada, ele não é o fim. Exatamente, é o início. O início dessa jornada é longa, era para ser longa, né? A gente casa, né? Eu acredito, eu já converso com pessoas que já casaram e descasaram várias vezes, mas que mesmo assim elas dizem, não, mas quando eu caso, eu acredito, caso acreditando que vai durar. Sem dúvida. Eu acho que a ideia é um pouco essa, que a gente possa entender que é uma jornada que vem pela frente. Então, a importância de que, e a gente fala na terapia de casal, a gente comenta sempre com os casais que a grande desafio não é não ter crise.
todo ciclo de familiar e todo ciclo de desenvolvimento de um casal tem crises. A questão é a flexibilidade e a capacidade de sair bem das crises. Ah, sair por cima das crises. Crise sempre existe. O que nos torna melhor? É a capacidade de nós sairmos bem e aprendermos com a crise, sairmos de uma forma funcional, de uma forma adequada da crise. Isso é que nos torna capaz, é o que melhora a nossa autoestima e o que melhora o nosso vínculo afetivo. Então, é isso que é importante. A cada crise de um casamento, a cada crise de uma crise familiar, é importante a gente pensar que as crises são parte do desenvolvimento humano e do desenvolvimento dos relacionamentos familiares, conjugais. Na amizade, nos negócios, né, doutora? Acontece, não é nada tudo morno, né? As coisas têm a sua... E as coisas evoluem por crise, porque se a gente pensar, o ciclo evolutivo também da natureza até é a partir de uma desestabilização. Não existe crescimento só com a estabilização. O crescimento, ele acontece na natureza também, falando da biologia, a partir de uma desestabilização e depois crescimento. Faz parte desse ciclo, então, né? Sempre faz parte. Crises são previsíveis no desenvolvimento psíquico e social e físico do ser humano e das relações humanas. Já se espera isso. Já se espera. Por exemplo, qual é a primeira crise conjugal que existe? É quando o casal se forma, que o grande desafio é esse casal estabelecer novas características, novos padrões diferentes da sua família de origem, porque eles têm que construir um próprio. Eles não podem repetir só o que eles trazem. Entendi. Esse é o primeiro desafio. É o primeiro desafio estabelecer fronteiras com as suas famílias de origem, que a gente fala. Doutor, olha o que a Tati Pugliese falou. Aprendizado também sobre o tipo de demonstração de amor pelo outro. Aí a Gina comentou, o autoconhecimento é fundamental para uma boa relação. Robson já um beijo. Ai, que adoro ver as pessoas que a gente não vê diariamente, mas a gente se encontra aqui nas lives, eles acompanham, a gente adora. Doutora, desculpa. O autoconhecimento, ele é fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Principalmente, tem alguns autores de várias teorias da psicologia, mas do psicodrama é uma delas, que fala, eu tenho que me reconhecer, o reconhecimento do meu eu, para depois eu poder reconhecer melhor o meu tu, o outro. Né? Exatamente. Então, quando eu reconheço o eu reconheço depois melhor o outro, e o nós vai ser melhor. Exatamente, né? Porque... O problema dos vínculos afetivos é que todo mundo acaba só olhando o problema e reconhecendo o problema no outro e não vê a sua parte. Exatamente. Até eu queria fazer um breakzinho aqui. A Vera Simão, que está aí, que acabou de entrar, está acompanhando a gente, que é uma referência no mercado de casamentos, né, Vera? E a gente está abordando um dos assuntos aqui hoje com a doutora Cris. Fala para a Vera, vamos fazer um evento aí para os casais que estão frustrados. A gente faz um evento no Zoom, Vera, e eu posso falar um pouquinho para os teus clientes, se tu quiser, eu me disponho com o maior prazer. Um evento será um prazer falar com esses casais e ajudá-los a ficar mais otimista. E hoje a gente está falando sobre isso, que tem vários casais, né? Essa transferência dos casamentos para o ano que vem, o que está gerando muita frustração nos casais, a insegurança, e tem vários casais que estão lá brigando, Vera, mas aí a gente entra naquela seara de que, se já estão brigando agora, antes de efetivar o casamento, então tem que consertar muita coisa, é o que a doutora está falando, do autoconhecimento, conhecer primeiro você para conhecer o outro, né, doutora, para melhorar, porque... O casamento vai acontecer e é um momento aí, ó, que maravilha, para aproveitar e melhorar, né? Ser melhor. Quando chegar o ano que vem, ser melhor. Eu estava comentando na hora que o nosso sinal não estava nos ajudando, era o seguinte, também a questão das crises conjugais. Então, o primeiro momento é quando logo que o vínculo se forma, logo que o casal se forma. O segundo é quando entra os filhos. O casal tem que ser capaz de manter o vínculo conjugal e, ao mesmo tempo, criar o papel que a gente chama papel parental. Então, esse jogo de cintura de se manter casal, mas também ser pais, é um grande desafio. É isso que mantém uma vida afetiva e uma vida saudável no decorrer
do contínuo do casal. É. Porque um casal que, quando entra os filhos, ele para de ser casal e se torna só pai e mãe, o laço do casal vai se desfazendo. Exatamente. Isso vai gerando crises e comprometimentos, inclusive, para os filhos. Vai comprometendo a saúde mental e o crescimento dos filhos. Ah. Então, a cada crise, ó, formação do casal, a entrada dos filhos, filhos pequenos é uma das crises previsíveis que os casais têm que saber como lidar. Muitos casais se separam quando entram os filhos, quando chegam os filhos. É muito comum, é a primeira crise. Depois, entrada dos filhos na adolescência. É uma outra crise previsível. Depois, filhos adultos jovens, saída do ninho, o ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Quando o casal volta a ficar sozinho, ó, ele começa sozinho e ele termina sozinho. Se durante essas crises ele não foi capaz de se manter como casal conectado, aqui ele se desfaz. Ou se ele não se desfaz o vínculo conjugal, muitas vezes os filhos não saem, os filhos ficam paralisados, são filhos que não emergem. E os filhos não emergem, porque se os filhos emergem, a família se dissolve, porque só existe vínculo parental, não existe mais vínculo conjugal. Nossa, gente, é uma loucura, Cris. É muito objetivo, mas dá pra né? entender, né? Eu sei que vocês não são na área, mas acho que dá para entender como. Não, tá todo mundo entendendo. Saber lidar com tem um comentário aqui, ó, que a Tati falou. Mas, gente, se eles estão brigando por causa da festa, já estão errando. Vera Simão, é um momento importante na vida dos casais. Se estão brigando por algo tão pequeno, perto do que serão os anos de desafios do casamento, desemprego, falta de dinheiro, super estremece. É exatamente isso que a gente está falando, Tati, e o que a doutora está abordando hoje, né? Esse momento complicado, estremecendo esses casamentos que estão, né? Que é um assunto super em alta. E aí é um momento de se reconectar, porque se já estão brigando, até porque a festa, então imagina o resto. É o momento de parar tudo, acerta, olha que maravilha, né? Tá tendo esse respiro para se reconhecer. E eu tenho, doutora, posso estar equivocada, mas eu tenho certeza que muitos casamentos não vão acontecer, porque eles vão se olhar agora, provavelmente, e vão ver que não, acho que não era isso que eu queria. Porque talvez não estejam preparados para essa crise, né? Para enfrentar. Porque muita gente, às vezes, quer casar como se o casamento fosse o fim e não o início da jornada. Exatamente. É isso aí que você está falando, gente, é muito louco, né? E, doutora, me diz uma coisa. Você está atendendo por videoconferência, você está atendendo já também presencial no seu consultório, né? Eu tô com bem mais comedidamente, alguns casos só, mas eu ainda tô bem mais online, por uma questão de precaução e de cuidado mesmo. Mas tô, hoje mesmo um casal me procurou e eu tô marcando, tô vendo com eles como é que a gente vai fazer isso. Mas eu tenho casais que eu atendo online, por exemplo, e funciona super bem, é super interessante. Com a família inteira? Mas a gente também faz umas coisas, a gente dá umas risadas nas sessões, que é bem legal também. Isso é maravilhoso. Não, e eu acho que esse relacionamento, né, quando a gente tem assim um profissional, eu acho que ajuda muito, né? Que são coisas em que a gente não tem como falar. Não é com a família, não é com o melhor amigo, né? E a gente fala o seguinte: todo casal ele tem partes que são do vínculo conjugal, que são conflitos que são do vínculo, do laço, vamos dizer assim, mas tem aspectos que são da individualidade de cada um, que são coisas que eles trazem, que são, vamos dizer assim, heranças trazidas dos vínculos antigos, ou seja, resíduos dos seus vínculos, da sua história individual. Da criação dos pais. Isso. Por exemplo, muitos casais têm dificuldade na questão de expressão do afeto, porque um tem mais facilidade, outro tem mais dificuldade, porque vem das suas famílias de origem. Então, às vezes, a gente trabalha isso na terapia. A gente trabalha a questão da comunicação também. A forma de comunicar de uma forma assertiva as emoções, as necessidades. Isso é importante. Isso é fundamental para um laço e para um vínculo afetivo saudável e gostoso. Isso eu acredito muito, doutora, porque eu brinco, né, que sempre
a gente trabalha com comunicação e normalmente onde acontecem os maiores problemas na falta de comunicação, quer dizer, você não comunicou, você achou que falou, você achou que aquilo era aquilo que você queria que significasse, e não, e no relacionamento é a mesma coisa, somos pessoas, né? Então, comunicar é importantíssimo. E uma coisa que tem no casamento é o que a gente chama de contrato implícito ou contrato inconsciente do casal. Então, na terapia, a gente traz a verbalização desse contrato inconsciente, os desejos inconscientes implícitos que eu tenho sobre o meu parceiro. Então, esses momentos de crise, de rompimento ou de não dar conta desses obstáculos, dessas frustrações, tem a ver com esses desejos inconscientes que cada um traz na sua bagagem e que não é verbalizado. E na terapia a gente verbaliza para que isso possa ser trabalhado, para que isso não vire um conflito crônico no vínculo conjugal. Que são aqueles relacionamentos que às vezes antigos, né? Fica lá meio acostumado, tipo, não tem mais laço nenhum, mas continua por falta de um diálogo. Tem relacionamentos que têm conflitos crônicos, né? Que se arrastam por anos, por décadas, uma vida toda. E que tem pontos que é do próprio vínculo, mas que também, às vezes, tem questões que são vulnerabilidades que cada um traz da sua história. Então, tudo isso trabalha nos atendimentos conjugais. Às vezes, a gente faz sessões individuais, a gente mescla atendimentos individuais com conjugais, dependendo do caso, dependendo do plano de tratamento que a gente faz com cada casal. E a gente trabalha com muitas técnicas. E mesmo o trabalho de reprocessamento na terapia de casal, ele é muito importante, porque ele ajuda a trabalhar vamos dizer assim, esse restabelecimento do vínculo mais saudável, de um vínculo mais consciente. O problema da vida conjugal, ser assertivo ou não, é que as pessoas não têm consciência das suas questões. E quando no trabalho terapêutico de casal a gente traz a consciência, tanto para o indivíduo como para o casal, das suas questões, dos obstáculos, das suas dificuldades de comunicação, de demonstração de afeto, de desejos não realizados, de frustrações, de pedidos que acha que fez, mas não fez para o outro, de expectativas que não foram ditas, mas que foram frustradas, mas elas não foram ditas. Não foram ditas? Como que o outro também vai, né? Não tem uma bola de cristal ali adivinhando tudo mais toda hora. Mais de 50% dos conflitos conjugais são por expectativas frustradas, mas não verbalizadas. Você está brincando, doutora? Quer dizer, eu espero uma coisa que não acontece e eu me frustro, né? Frustro e não coloco para fora. O meu parceiro talvez nem saiba que eu estou na expectativa daquilo. Isso tem muito a ver com a nossa história, né? Se a gente pensar na gente como criança, como formação de indivíduo, a gente vai pensar que muitas vezes a gente quer ser atendido por mamãe e papai e a gente não sabe como pedir, mas a gente gostaria muito que mamãe e papai adivinhassem os nossos desejos. Ela. Como que... Eles são magos, agora eles têm uma bola de cristal e ficam vendo, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente carrega essas nossas partes infantilizadas para os vínculos afetivos adultos, conjugais. Então, a gente fica nessa expectativa quase que infantil e primitiva de dizer, mas ele vai saber que eu quero que ele faça isso para mim. Nossa, quer dizer, existe o que você está falando, é muito interessante. Você começa a visualizar algumas coisas. Como a Grace falou, né? Uma montanha russa, a vida. Então você tem que estar, né? Tem uma hora que está em cima, outra hora os altos e baixos. Essa nossa maturidade, né, doutora? Isso. Como buscar essa maturidade para entender, ouvir o outro, né? Não tem que ficar adivinhando, né? A mulher, eu acho que ela tem um pouco disso, né? Às vezes parece que a gente quer que o parceiro adivinhe por que a gente está quieta, né? Aquela coisa, o homem pergunta, você pergunta para o homem, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu mesmo. Ele fala, não, é porque não aconteceu. A mulher, não. Você fica lá, mas você não imagina? você não adivinha? Não, ele não vai adivinhar. Você tem que verbalizar, né? Isso. Essa questão das questões femininas e masculinas, né? Ela é interessante, porque o homem comunica de uma forma, às vezes, muito mais objetiva, como tu falou, ele diz isso é ok, e a mulher não, né? A mulher é mais sutil, a mulher deixa no subentendido.
Então, essas diferenças, se não são ajustadas, isso vai criando conflitos na comunicação e no relacionamento e frustrações, né? E Claro. frustrações que vão deixando amargores na relação. Sim, quer dizer, você espera sempre uma outra coisa, né? Isso. Você sempre Quando a tá... gente fala de um relacionamento saudável, de a gente ter uma vida saudável, madura, saudável num relacionamento, eu gosto de falar sempre de várias palavrinhas que eu acho que são ingredientes importantes. Flexibilidade, o Isso é autoconhecimento, importantíssimo. criatividade. Então, por exemplo, esse é o momento que as pessoas ou os casais têm que ter criatividade. Criatividade para qualquer coisa. Para namorar, criatividade para se sociabilizar, criatividade para realizar rituais que são importantes, que estão sendo adiados, mas faz pequenos rituais alternativos, né? Isso Então, é importante. criatividade tem a ver com a nossa flexibilidade, tem a ver com a nossa saúde mental, criatividade tem a ver com a nossa saúde mental. Uma saúde mental bacana, uma mente bacana é uma mente flexível, não é uma mente rígida. É uma mente que tem alternativas, que busca soluções. Que legal. Isso vai tudo, né? Isso é um ser humano. Às vezes os clientes chegam no meu consultório, eu falo que a gente vai tentar restaurar com o cérebro a partir dos trabalhos de reprocessamento, flexibilidade, criatividade. Eu falo uma outra palavrinha que agora acabou de me fugir, mas eu sempre falo. Mas peraí que daqui a pouco vem. Que com esses exercícios você consegue ajudar os pacientes, Cris? Porque quando a gente vai reprocessar as experiências negativas, por exemplo, todo cérebro que é muito negativo e a pessoa que é negativa é porque ela teve frustrações, teve traumas, teve experiências muito ruins, às vezes teve família, tem pais muito duros, pais muito rígidos. Então, muitas vezes, num casal, a gente tem, às vezes, um ou os dois, mas às vezes um dos cônjuges, ele é muito negativo. Negativo. Então, isso tem a ver, muitas vezes, com a sua história pessoal. Então, isso impede que o casal tenha flexibilidade para lidar com as crises. Entendi. Tenha bom humor, por exemplo. Como é que um casal, uma pessoa que ela é rígida consigo próprio, que ela é negativa, como é que ela vai ter bom humor? Como é que ela vai ter criatividade? Como é que ela vai ter sagacidade para, uau, vamos, né? Vamos, tchuf, né? Claro. Entendeu? Ela sempre vai estar achando que vai dar errado, que não é nada daquilo, que não quer isso. Por exemplo, quando eu falei das crises, quando a gente tem filho pequeno, eu tive filho pequeno, eu morei nos Estados Unidos, né? Dos 6 meses dos meus filhos aos 6 anos. E como todo mundo sabe, nos Estados Unidos a gente não tem família, babá, empregada, etc, etc, né? Como é que a gente faz para ser casal e para a gente poder manter o vínculo, né? A paixão do casamento? A paixão. Eu, no caso, tive gêmeos, né? Gêmeos morando fora sem ajuda. Tem que usar da criatividade, né? Exatamente. Tu faz o jantar romântico, arruma aquela mesa maravilhosa, bota os filhos a dormir, daí tu bota uma música, bota um vinho, faz um cardápio maravilhoso e vai fazer a noite com o marido, namorado, amante, como for, na casa mesmo, né? Em volta da piscina, se tu mora numa casa com piscina, tu vai fazer a tua noite romântica depois que os teus filhos dormirem. Sim, né? Vai ter que se adaptar, né, Cris? Vai ter que dar um jeito. Mas tu tem que fazer pelo menos uma vez por semana, né? Para poder ter um respiro. Usa de toda a criatividade que tu possa imaginar. Né? Brinca de todas as coisas que tu puder fazer. Por quê? Porque isso é importante para o casamento. Não só restaura a energia de cada um, como restaura o vínculo. É o momento de conversar, né? Um momento para conversar. Eu morei em Miami, mas se tu me perguntar se eu conheci todos os lugares noturnos de Miami, eu não conheci, porque eu tinha 2 bebês pequenos. Imagina, gêmeos, tinha que se virar. Mas nos 30. Não deixei de cuidar da minha vida afetiva conjugal, porque sempre foi uma coisa que é muito importante, até porque eu sou terapeuta de casal, mas é porque eu gosto também, porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de viver da vida. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu acho que, às vezes, a gente tem situações muito adversas sempre, em cada fase do desenvolvimento. Exatamente. Mas o bacana é isso. Se a gente for flexível, criativa, a gente vai conseguir sair das crises, seja qual for, de uma forma interessante e de uma forma bacana, não só para o vínculo, como para a gente. Entendi. É a gente buscar recursos para a gente dizer, uau, venci, né? Isso que é o mais bacana.
Eu imagino assim, né, Cris? Quer dizer, tem um fogo, aí um incêndio, a gente vai sair chamuscado, mas menos, menos queimado. Então, como lidar Isso. com isso, né? Da melhor maneira? É uma forma de resiliência, é uma ressignificação daquilo. Porque, como a gente Reaprender. falou, o nosso cérebro quer sempre controlar e ele quer sempre essa coisa muito perfeita. E a gente tem que sempre ter um plano B. Essa flexibilidade é a ideia de que a gente sempre para a vida a gente pode ter planos B bons, interessantes, planos C e D interessantes. Que Eu acho legal. que a vida não pode ser só um plano A. Eu acho que a vida tem que ser planos B, C e D e ok. Outra coisa é um casal saber e poder se compartilhar e se ajudar e entender que na vida não é tudo ótimo, que às vezes o bom tá ok. E o bom é Ok. muito bom. É muito bom, sem dúvida. A questão depende de como você está olhando, né? De como Isso. você está olhando, como você está, a necessidade que você tá vendo. E é isso que você está falando, que eu acho muito bacana e gosto muito, né, dos nossos papos aqui, porque é de uma maneira, é uma linguagem muito gostosa de ouvir, né, Cris? A gente sai aqui com grandes reflexões sempre quando termina as nossas lives. E ela não serve só, a gente não está falando só de um relacionamento, a gente abordou aqui hoje sobre relacionamento amoroso, casais, mas também é um relacionamento no trabalho, no nosso dia a dia, né? Ou as expectativas que a gente está tendo, as frustrações que nós estamos enfrentando. A gente está falando a doutora está dando dicas de como a gente amenizar as frustrações, para sofrer menos, né? E eu acho que uma coisa bacana também, tu sabe, porque eu até te dia te perguntei uma coisa, né? Eu acho que uma coisa muito bacana num vínculo afetivo é a nossa capacidade de querer sempre surpreender o outro. É. Eu acho que a gente sempre tem que se perguntar assim, o que eu posso fazer para surpreender o outro? Eu falo às vezes para meus clientes assim, se tu fosse namoradinho agora, ou se tu fosse namoradinho amante, no bom sentido ético disso, Sim, tá? sim. O que tu falaria para a pessoa hoje? Tu faria um gesto diferente? Tu comunicaria de uma forma bacana? Às vezes, quando alguém me conta que falou de uma forma, eu falo assim, tá, mas se tu fosse namoradinho inicial, ou se tu falaria dessa forma? Tu teria esse cuidado? Seria dessa forma? Às vezes a pessoa fala, não, não seria. É... Então, presta atenção. Eu não estou dizendo que a gente não erra, a gente erra, mas é legal a gente prestar atenção que a gente tem que fazer gestos de amor com quem a gente gosta. É sempre, é todo dia, sempre no sentido assim, que a gente tem que cultivar, né? Cultivar. Cultivar. Surpreender. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de surpresas, então eu estou sempre cavando coisas novas para fazer. Por isso que Ah, eu te que legal, perguntei, isso é muito importante, né? outro dia eu te perguntei aquela ideia lá que a gente conversou nos É... bastidores. Por quê? Porque, assim, isso faz parte da relação. Uns anos atrás, eu mandei fazer uma música para o meu marido com a nossa letra, com a nossa história. Oh, Muitos que anos atrás. legal. E agora, recentemente, eu reencontrei a cantora, uma cantora, a Sandra Brown, talvez depois eu mando esse live para ela. Eu quero ver se eu faço uma agora, mando fazer uma música, agora já não é mais segredo, mas é uma música para dar nosso momento atual, porque agora a gente tem filhos. E essa música, no início do nosso relacionamento, ela fez uma letra e uma música que era da nossa história inicial. Então, assim, eu acho que são coisas bacanas de a gente fazer, não interessa o tempo. O importante, quando o vínculo é vivo, a gente tem que se preocupar em surpreender o outro. Surpreender. Surpreender. Isso que é bacana, é isso que mantém um vínculo vivo. Essa capacidade de não só a gente se amar, mas a gente surpreender o outro. Agora, de novo, o outro modifica a partir do meu movimento, porque uma grande equívoco, às vezes, e é muito comum no consultório as pessoas chegarem para mim reclamando muito do outro. Do outro. E tudo é o outro, tudo é o outro, e às vezes eu falo, tá bom, e você? Qual é a parte que você pode fazer? Qual é a tua parte que tu pode começar a modificar? Ah, é verdade. Não adianta a gente estar sempre querendo que o outro mude, né, Cris? Ah, porque ele tem em nós. Não. Eu não controlo o outro, eu só controlo a mim. A mim. Então, tem um princípio da teoria sistêmica que fala que quando é como uma engrenagem, quando uma parte muda, isso altera o todo.
Então, a única coisa que eu consigo mudar é a mim mesmo. A mim mesmo. É, gente, isso é o aprendizado da noite. E, ó, eu vou dar uma dica para vocês que estão aí, Tati, todo mundo que está aí, a galera, vai depois no perfil da Cris, segue ela. Ela fez um post outro dia falando sobre o abraço, sou fã do abraço borboleta. Ah, Então, eu tenho assim, uma cliente minha que ela é uma querida. O marido dela chega do trabalho à noite, super agitado. Ela olha para ele e faz assim: ó, doutora borboleta, borboleta. que é uma Pra ele se maneira acalmar. da gente se acalmar. Então, olha que legal, começa a colocar todo dia isso na nossa vida, antes da gente tomar uma atitude, né? Sair aí berrando, gritando, achando que tudo tá ruim, que tudo não vai dar certo. E uma coisa interessante, Márcia, só para dizer que assim tem alguns estudos nos Estados Unidos, por exemplo, que eles fazem mensuração de movimentos cerebrais, aonde um parceiro tem a capacidade de regular ou desregular o outro parceiro. Olha. Então, por isso que os vínculos afetivos, e por isso que às vezes, tanto um parceiro, e existem estudos que mostram assim, mesmo que a relação não seja boa, quando o cônjuge se aproxima, aquele cérebro se acalma um pouco, mesmo que o vínculo não seja bom. Olha só. Então, a importância e como os cérebros são ativados e são regulados ou desregulados a partir do vínculo afetivo. Por isso que dá tanto pano para manga. Olha a importância, né? A importância do afetivo. E por isso que o comando está dentro de nós mesmos. Então, não é só eu querer que o meu marido se acalme ou vice-versa. Eu tenho que estar bem. Se eu estiver bem, eu tenho uma capacidade de influenciar e regular o outro. O outro. Se eu estiver minha paz interior, se eu me conhecer, se eu tiver com os meus traumas e com as minhas questões trabalhadas ou cuidadas, com certeza o outro pode estar ativado, mas ele não vai me ativar. E não só isso, eu posso minimizar a agitação do outro, porque eu não entro no gatilho do outro. Exato, não entro naquela, né? Ai, Claudete, que delícia, você tá aqui. Carlinhos! Ai, que saudade de tanta gente. É exatamente o que você está falando. Que tem aquela história, né? Sandra, um beijo. Olha, nossa live hoje está prestigiadíssima. Cris, é o que você está falando, né? Não entra no jogo errado do outro, né? Do negativismo. Quer dizer, um simples movimento, como que você está falando, nosso, a gente já transfere, já emana essa boa onda, essa paz, essa segurança, essa necessidade do positivismo para a pessoa que está do nosso lado. Sem dúvida, a gente acaba desmoronando, né, o negativismo. Não tem muitas vezes que você fala, olha lá, tô para surtar com o meu, Márcio Carlinhos, com o namorado, olha lá, tá vendo? Calma, ó, Carlinhos, entra no Instagram da doutora Cris agora, depois dessa live, agora não, depois de terminar a live, já daqui 10 minutinhos, você vai ver o famoso exercício do abraço borboleta, querido. Explica, doutora, porque eu amo a explicação. Olha lá. É porque justamente quando a gente tá, por exemplo, esses casais que estão brigando muito, ou pessoas que estão muito nervosas nesse momento de estresse continuado, que é o momento que a gente está vivendo, o hemisfério direito de todos os cérebros ficam muito ativados. E existem pessoas que já estão mais assim. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente, ela estava me contando umas situações de condomínio, que até esses dias também deu, que todo mundo está meio que surtando dentro dos condomínios, né? Porque não pode fazer nada. Então tem hora que a gente quer, as crianças estão tudo trancafiadas dentro de casa, não pode brincar, não pode nada, imagina. Mas tem vizinhos também que reclamam um do outro, enfim, sim. Tá uma confusão. Eu, graças a Deus, não estou nada disso, porque eu estou trabalhando aqui quietinha, não me envolvo muito com isso. Mas a gente sabe que as pessoas estão muito mais estressadas ainda do que já estavam, né? O copo já estava cheio, agora transbordou. Então, essa técnica é uma técnica de neurociência que ajuda a regular os dois hemisférios, porque quando a gente está muito ativado, é o hemisfério direito que está ativado. Tá. As muito briguentas, muito... São pessoas que têm o hemisfério direito muito ativado. Então, as técnicas de autorregulação, que é o abraço borboleta, ou o tapping também, que a gente pode fazer assim nas pernas, eles são técnicas que ajudam a regular o cérebro, hemisfério esquerdo e direito. Dá uma equilibrada e acalma, né?
Isso, com a respiração. É um exercício, na verdade, de cérebro mesmo. É neurociência, não é Neurociência. só, não é placebo. Não é uma Não, brincadeira, Carlinhos, é não. neurociência, profundo. É. Que legal. E tem a ver com a técnica do MDR. Eu vou ver se eu organizo também uma hora o vídeo do MDR para contar um pouquinho para o pessoal o Para as que é. pessoas entenderem exatamente, doutora, as possibilidades dessas terapias, né, que estão aí Mas, ao alcance. ó, por exemplo, hoje eu falei à tarde no programa do João Ferreira. O João Ferreira é meu amigo da Rádio Capital. Sim. E eu fui falar hoje do MDR por conta daquela menina, aquele caso lá de abuso de 10 anos. Então, nós estamos falando junto com a nossa presidente, a Ana Lúcia Castelo, que é minha mestre querida. Nós estamos vendo de atender, de conseguir o contato dessa menina via Que pelo programa, maravilhoso. né? Para a gente conseguir alguém de MDR. Que até a Ana falou que eu poderia atender. Eu falei, não, Ana, talvez a Ana atenda ou uma colega nossa para atender essa menina, porque o MDR foi criado inicialmente para Para tratar traumas, né? e vítimas de guerra. Só que hoje a técnica em si, ela trabalha com o equilíbrio do cérebro, não só reprocessamento de traumas, mas também o equilíbrio do cérebro. Então, o abraço borboleta é uma técnica de autocuidado, de estímulo bilateral, que equivale ao MDR, que é o MDR de autocuidado que a gente chama. Autocuidado. Carlinhos, você conta para mim amanhã, você manda uma mensagem para mim e para a doutora no inbox, no Instagram dela, como que foi? Ele falou que já vai praticar agora mesmo. É sério, entra lá. Olha, eu tenho um sobrinho de 4 anos que, às vezes, quando ele vai estudar e fazer as coisas, 5 anos agora, tá, querido, já fez 5 anos. E quando ele tá muito agitado, ele fala assim pra mãe dele: pera, mãe, deixa eu respirar. Respira fundo. E ele fala: pera. Daí ele faz o borboleta. Daí ele fala: agora eu tô pronto. Daí ele consegue se concentrar para estudar. Tá vendo? Tá? É isso aí. Ó, Miriam, você chegou agora aí na nossa live. A doutora está explicando sobre o abraço borboleta. A gente está tudo estressado, cheio de coisas acontecendo nesse mundo. Temos que parar, respirar. E a gente fazer várias vezes, por exemplo, de manhã, de noite, ou várias vezes, é como se a gente ajudasse o cérebro a voltar para um funcionamento natural, menos ansioso, diminuir a ativação cerebral. E quando a gente tem um pico de estresse, por exemplo, se eu tenho uma demanda enorme num evento importante, quando eu for fazer, o cérebro volta mais rapidamente. É como se ele tivesse treinado. Que massa. Por isso que eu fazer com frequência, que é como um treino do cérebro. Porque o cérebro hiperativado, ele não aceita muito bem querer se regular, porque o estado de hiperativação do cérebro é um estado de defesa. É um estado de proteção. Né? Esse cérebro que quer controlar e esse cérebro que é ansioso, que está sempre assim, é um cérebro que a gente chama de hiperativado. Ele está fora da janela de tolerância do cérebro. Ele está muito assim. Entendi. Então, esse treino do borboleta, ele ajuda o cérebro a voltar para um funcionamento normal. Eu falo que é voltar a fazer o cérebro a viver a vida e saborear a vida. E é muito importante para todas as questões, né, Cris? Porque para você trabalhar, às vezes, uma situação, você tem que ter mais calma, pensar, né? Decidir uma coisa, olha, respira, dá uma ativada. Tem um tempinho, assim, quantos minutos, alguma coisa ou não? A gente sempre fala que tu vai escanear o corpo, tu vai ver como é que tu tá agora, expira, percebe se tem nível de estresse mental ou sensorial no corpo. E daí tu vai fazendo até tu perceber que vai diminuindo, que a respiração vai melhorando, ele vai acalmando. Por isso que é um exercício de autopercepção. É como quando a começa a exercitar a meditação também. Sim. E o que acontece com o cérebro que se regula? Um cérebro regulado é um cérebro que age e não que reage. Entendeu? Adorei. Nossa, hoje a minha cabeça, meu cérebro já está pifando muita coisa legal. O cérebro regulado é um cérebro que não somatiza tanto. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Está liberado para coisas boas, né? Coisas que realmente a gente quer colocar aqui dentro. Um cérebro regulado é um cérebro que está no instinto natural, ele não está no instinto de preservação, de defesa, que seria esse cérebro modificado. Melhora padrão de sono, melhora a respiração. Ele está um cérebro mais tranquilo, ele vai agir com mais naturalidade, ele vai ter mais solução para as coisas, ele vai ponderar mais.
E ele vai, por consequência, ele não vai precisar reprimir as emoções e as sensações. Porque ao reprimir as emoções e as sensações, com esse cérebro às vezes muito agitado da vida moderna, o corpo acaba captando e recebendo toda a energia emocional. Por isso que o nosso corpo adoece, que seria a soma, psicossoma, né? As Não emoções... trabalha, né, com aquilo. Doutora, eu posso fazer o abraço borboleta também antes de dormir? Porque às vezes eu tenho um pouco de insônia e tal. Nossa, eu tenho feito durante o dia e eu adoro. Às vezes eu tô meio assim, eu vou lá. Isso. Eu sinto na hora já Isso. E calma. melhorar também, pode fazer o exercício assim, sempre perceber como é que tá a boca, se a boca tá muito seca, porque tá mais ansiosa. Toda vez que eu estimulo as papilas gustativas, eu faço um relaxamento para o cérebro. Então, é o estímulo natural, assim como a respiração. É um Respirar exercício. e soltar o ar, eu acalmo o cérebro sai do estado de defesa. Entendi. E fazer antes de dormir é excelente. Nossa, eu vou começar a partir de hoje. Ó, a Claudete... O meu sobrinho, esse que eu te falei, de 5 anos, faz e ele tá dormindo muito melhor. Ele não acorda mais de madrugada com pesadelo. Nossa, eu vou, porque eu tô numa fase que dá assim, tipo, ou eu deito, sei lá, 9 e pouco. Esses dias, 9 e pouco, me deu um sono e fui dormir. Quando foi 2 horas da manhã, eu levantei como se fosse 10 horas da manhã para trabalhar. E aí fui conseguir dormir, era quase 5 da manhã. Horrível, é horrível. Ó, a Claudete está perguntando como se faz. Claudete, eu vou te dar uma dica. Depois vai no Instagram da doutora, ela publicou um vídeo, tá lá no feed, né, doutora, teu vídeo. Ela explica direitinho, você guarda, você salva aquele vídeo que eu salvei, é meu amuleto. Mas, se a doutora quiser dar uma explicada rapidinho para ela que perdeu um pedacinho. A gente faz o borboleta assim, a gente cruza os dedos, coloca aqui, tu pode até apoiar ele aqui no meio desse ossinho, e é como se fosse a asa de borboleta. E eu vou fazendo, sempre percebendo, não faz mal que a cabeça estiver agitada, eu percebo o pensamento e volto a me conectar com o meu corpo, com a minha respiração. Posso melhorar a salivação também, se eu perceber que a minha boca está seca. E eu vou fazendo alternado aqui, ó. E eu vou fazendo isso. Quando eu estou escutando notícia, às vezes quando eu estou escutando notícia, eu fico fazendo isso. Qualquer coisa que me ative. O que é ativação? Ativação não é só a mente acelerada. Ativação é assim... Quando a gente começa a sentir alguma coisa no estômago, o coração acelera, pessoas que têm enjoos, várias coisas, né? Qualquer coisa somática, tu pode começar a fazer o borboleta que ele acalma. Pessoas que às vezes têm essa síndrome do pânico, que estão lá com alguma situação, entram em pânico. Olha lá, tá vendo? É maravilhoso. E um dia a dia estressado, alguma coisa que você tá lá, Claudete, te chateou. Eu vou entrar no ar, que eu faço bastante programa de TV e rádio. Hoje mesmo, eu fui entrar no rádio ali, ao vivo, o cara me ligou, eu tava saindo de uma consulta, eu plá. Tudo correndo. E eu comecei assim na minha perna, ó. Que também pode fazer, Claudete, na perna também pode ser esse movimento, mas aqui eu gosto aqui. Ó, criança é muito legal. Para te ter uma ideia, a gente ensina, a Ana Castelo coordena um projeto aqui no Brasil que chama Voa Borboleta. É um projeto voluntário para crianças carentes, vítimas de violência. A gente ensina o abraço borboleta, porque quando as crianças estão no meio de uma situação violenta, as crianças fazem o borboleta para o cérebro, primeiro para elas se acalmarem sozinha e se regularem, e também para proteger o cérebro, para o cérebro não assimilar aquela experiência negativa. Maravilhoso. Cris, falta 1 minuto e 50. Hoje a gente foi ao máximo. Miriam, ensina mesmo, assiste o vídeo lá da doutora, que é muito legal. Você vai sentir assim, sabe? Crianças ansiosas, nós, é coletivo. E aí tem uma pessoa... No meu site também dá para entrar direto em contato comigo pelo meu WhatsApp. E se tiver dúvidas e perguntas, podem me perguntar. Gente, mandem mensagem, falem com a doutora, procurem a doutora, porque... Saúde pública, como eu digo. Eu gostei aqui que essa Alessandra falou que o abraço borboleta exatamente é uma utilidade pública. Cris, mais uma vez, adorei. Daqui uns 15 dias, de novo, a gente vai estar aqui falando mais ainda do abraço borboleta. Obrigada, Célio, Beth, todo mundo que está aí acompanhando a gente. Adorei ver, né? Porque nessa situação... A Beth que está aqui agora é minha mãe, que está lá em Porto Alegre. Beth, que maravilha! Ela faz
muito a borboleta. Tadinha, tá sozinha lá. De quarentena Muito dentro de obrigada, casa. Cris. Um beijo, querida. Nossa live vai cair mais uma vez. Sucesso, adorei. Até Obrigada. daqui 15 dias. Tchau. Um beijo, minha querida. Beijo, tchau. Tchau, tchau.